As horas passam tão rápido, o tempo escorre pelas mãos. Agendas tão cheias, corações tão vazios. A alma é pequena e o olhar é tão frio. Te convido agora a experimentar uma outra abordagem, algo mais radical. Joga fora os teus medos e conversa com Deus. Revela a Ele os teus segredos que o pecado escondeu. Põe primeiro Deus no começo do dia. Põe primeiro Deus, o futuro é incerto. Põe primeiro Deus por um ato de fé. Tua vida vai começar a florescer. Quando entrego minha vida nas mãos do Senhor, aquele que me conhece, que sabe bem quem eu sou, eu saio confiante, pois eu sei com quem vou. Eu tenho coragem, meu escudo é o amor. Não importam as lutas, a cruel tentação. Eu caminho seguro, amparado em suas mãos. Não importam as provas, vou sorrir e cantar, porque nas mais escuras trevas é possível brilhar. Primeiro Deus no começo do dia. Põe primeiro Deus, o futuro é incerto. Põe primeiro Deus por um ato de fé. Tua vida vai começar a florescer. Põe primeiro Deus, põe primeiro Deus, põe primeiro Deus, pra tua vida florescer. Bom dia, nós estamos aqui na Igreja Central de Vila São Jorge de Santos, online, é claro, né? Estamos muito felizes porque estamos iniciando os 10 dias de oração, que começa hoje e vai até dia 22. Estamos todos contentes por essa oportunidade que Deus está nos dando de nos aproximar mais dele. Sejam todos bem-vindos, estamos felizes porque vocês também estão aqui, que Deus nos abençoe. E agora eu vou fazer uma oração para que possamos continuar. Senhor Deus, nosso Pai, louvado seja o teu nome pelas suas bênçãos, pelo seu amor, pela sua misericórdia, pela sua bondade. Nós te agradecemos por mais essa oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos na tua santa presença, Senhor. Pai querido, permaneça conosco, que o Espírito Santo habite na nossa vida, Senhor. Perdoa os nossos pecados. Continua aqui nessa live que estamos e todos os dias, esses dias de 10 dias de oração, que possamos te honrar e te servir. Em nome de Jesus, nós te rogamos essas bênçãos com perdão dos nossos pecados e te agradecemos. Amém. Cássia, por gentileza, abre o microfone. Bom dia. Motivo de oração. Clame pela ajuda do Espírito Santo para entender a importância da mensagem de saúde.
e seu impacto na espiritualidade, especialmente nesses últimos dias. Escolha 5 amigos que precisam aceitar Jesus como Salvador e ore por ele. Oremos. Pai de amor, louvado seja o teu santo nome por estarmos aqui, entre irmãos, perante ti, para te buscar mais, por mais, clamar por mais um dia e te agradecer por uma noite tranquila. Senhor, estamos nesse momento te chamando, te pedindo, para que o teu Espírito nos ajude, seja sempre presente em nossas vidas, para que nós possamos, Senhor, entender a tua missão, que nós possamos, Senhor, saber que a tua vontade, o teu desejo é que estejamos sempre com a nossa mente limpa, para que possamos entender a tua palavra. Pai, rogo também pelas pessoas que ainda não te aceitaram. Temos parentes, amigos, pessoas que estimamos muito, que não te conhecem ou não querem estar junto a ti. Estamos clamando por elas, Senhor, para que elas, para que elas um dia possam vir realmente conhecer a verdadeira liberdade, o verdadeiro amor que tu nos oferece. Esteja conosco, Senhor, nessa live, durante esses 10 dias de oração. E toque, Senhor, no coração de cada uma delas. É que eu oro em nome de Jesus. Amém. Amém. E hoje a nossa mensagem será passada pelo pastor João Veríssimo. Ele está aqui conosco, ele é o nosso pastor aqui do Distrito de Vila São Jorge. Seja bem-vindo, pastor. Bom dia. O microfone está fechado, pastor. Obrigado. Bom dia, Dilza. Bom dia, irmãs, irmãos, né? Estamos felizes de poder começar essa jornada, né, de consagração, de oração, né? O motivo original pelo qual a igreja idealizou, né, os 10 dias de oração, é a busca pelo poder do Espírito Santo, né? Uma capacitação para os desafios que estão à nossa frente nesse ano 2025. Então, começamos o ano meditando, orando, jejuando, né? Para que nós possamos ser fortalecidos em nossa fé, em nossa convicção, e assim também possamos estar preparados, né? Para todas as batalhas espirituais, pessoais, familiares que nós teremos aí ao longo de 2025. Então, esses dias são dias especiais que nós temos que dedicar à oração de forma muito especial, né? Esse ano, a divisão sul-americana, né, escolheu como tema vida plena. Vida plena. Será que nós podemos ter vida plena no mundo em que vivemos, na sociedade, né, em que nós estamos inseridos? Parece que o mundo limita muitas vezes, né, as nossas possibilidades. Nós vamos formando hábitos, a nossa cultura, e isto tem contribuído para que muitas pessoas não vivam uma vida plena como Deus, né, deseja em nossa vida. No Evangelho de João, o Senhor Jesus, né, ele diz: eu vim para que tenham vida, e vida em abundância. Você acredita nessa frase de Jesus? Esse é o desejo do coração de Jesus, que você tenha vida abundante, vida plena. Mas será que nós desfrutamos dessa vida plena? Então, ao longo desses 10 dias, nós estaremos estudando aspectos, não é, da vida física, mental, emocional e espiritual, através dos quais nós podemos formar hábitos que vão nos levar a essa experiência de plenitude. Plenitude significa autorrealização, paz, felicidade, né? E essa felicidade e essa paz não dependem das circunstâncias da vida, do mundo, mas isso é uma coisa do seu coração, da sua mente, que você pode alcançar plenitude, né, em sua própria experiência. Muito bem, eu vou compartilhar com vocês aqui
o PowerPoint que foi preparado, né, pela divisão para esse momento. Deixa eu remanejar algumas coisas aqui. Vamos lá. Então, compartilhar. Deixa eu ver. Cadê? Só um minuto aqui. Desapareceu. Cadê o PowerPoint? Agora sim. Estão vendo todos? Beleza. Tá? Então, a ideia, né, que a igreja está querendo compartilhar com os irmãos em toda a divisão, né, em todo o território da divisão sul-americana, é um crescimento integral em meio à adversidade, né? A adversidade aqui, vamos começar pelo crescimento. O crescimento integral é físico, mental, emocional e espiritual, né? O ser humano como um todo. E a adversidade representa os desafios do estilo de vida, né, que nós enfrentamos aqui na cultura na qual nós estamos inseridos. Mesmo dentro do nosso lar, nós enfrentamos algumas dificuldades quando temos hábitos de vida que nós consideramos temperantes, equilibrados, na alimentação, no sono, né, no uso da água, do ar puro, exercício, descanso. Então, esses hábitos são chamados de 8 remédios naturais. E eles contribuem para a nossa saúde, crescimento e uma vida saudável. Mas muitas vezes nós encontramos barreiras no sentido que as pessoas não compreendem muito bem, especialmente no campo da alimentação, né? Por que que você não toma café? Por que que você não come carne ou não come carne de porco e isso e aquilo? Então, essas são as diversidades, né, culturais nas quais nós estamos inseridos e que enfrentamos para poder manter um estilo de vida saudável. O tema, né, ele apresenta um personagem bíblico que enfrentou esse tipo de barreira, né? É o profeta Daniel, né? Como vocês conhecem um pouco da história, o povo de Israel foi invadido por Nabucodonosor, que era rei de Babilônia, né? E eles foram conduzidos para a terra de Babilônia. E Daniel e alguns outros jovens nobres que tinham habilidades especiais foram colocados na corte de Babilônia. Ele foi arrancado de sua terra, né? Tirado de sua terra, da cultura que ele vivia, que era o judaísmo, e de sua família, né? Que, na verdade, era uma família abastada, bem de vida. E ele foi ser escravo em Babilônia. Mas, apesar dessa contrariedade, dessa adversidade, né? Daniel manteve o seu equilíbrio mental, emocional, físico e espiritual, né? Crescimento físico. Aqui, algum tempo atrás, aí, não sei quantos vocês acompanharam, o pastor Rodrigo Silva sugeriu, através de alguns achados arqueológicos e por inferência, né, por dedução, que Daniel teria sido emasculado, ou seja, teria se tornado eunuco, né? Isto ainda não é um fato consumado, né? Não existe assim uma prova cabal, mas era o que se fazia com os escravos, principalmente aqueles que moravam no palácio, né? Por causa do harém do rei, do imperador. Então, é um trauma, né? Não deixa de ser um trauma você passar por uma situação como essa. Mas parece que esse trauma não afetou a disposição, né,
de Daniel de zelar pela sua saúde, pelo seu corpo, né? Especialmente no que se refere à alimentação. Então, nós passamos por traumas diversos, né? Físicos, emocionais, mentais, mas o Espírito Santo, né? A presença de Deus em nossa vida pode nos ajudar a enfrentar, né? E sublimar. Bom, apesar de todo esse trauma ter sido arrancado da família, da cultura, do seu habitat natural, da sua casa, e ainda ter passado, né, teoricamente por isso, né, Daniel escolheu não se contaminar com a alimentação do rei. A ele foi oferecido participar da mesa do rei. Não que ele sentasse à mesa com o rei, mas da comida que o rei comia no palácio, né? E, através dessa maneira, ele manteve os princípios de saúde que ele havia aprendido em sua infância, né, por seus pais, ensinado a ser temperante, equilibrado, né, principalmente na alimentação. A escolha, né, de manter uma alimentação saudável mostrou a sua disciplina, mas principalmente a sua confiança em Deus, demonstrando que, mesmo diante dessas adversidades, dessas circunstâncias tão terríveis, ele podia exercer o controle sobre como tratava o seu próprio corpo. A nossa cultura, né, eu não quero me prolongar muito, mas a nossa cultura, de uns 180 anos para cá, foi mergulhada na influência da indústria alimentícia, né? O processamento de alimentos que não estão no seu estado natural, não estão in natura, mas contêm uma série de substâncias diversificadas, né? Por exemplo, você pega uma latinha de milho lá no mercado, né? Milho, poxa, milho é um alimento supernatural, né? É um carboidrato poderosíssimo, tem outras propriedades, mas para que o milho chegue até a tua mesa, dentro daquela latinha, a indústria coloca diversas substâncias químicas. No caso do milho enlatado, da ervilha, é a quantidade de sódio, né? A altíssima quantidade de sódio, porque sódio é o conservante mais barato que existe, né? Para que o produto possa chegar em condições de consumo na sua mesa. Então, esse é um desafio que nós enfrentamos hoje. Se você pegar qualquer alimento no supermercado que está embalado e que foi processado pela indústria alimentícia, você vai ver a quantidade de conservantes, acidulantes, espessantes, corantes, estabilizantes e uma série de antes, né? Que, na verdade, são produtos químicos que não são alimento, mas que proporcionam a multiplicação das toxinas, né, em nosso organismo. Crescimento mental e emocional, né? Além do trauma físico, né, pelo qual passou Daniel, ser deportado, viver como escravo numa cultura diferente, numa língua diferente, numa religião diferente, isto trouxe também uma adaptação da sua rotina, dos seus hábitos e da sua convivência ali com os babilônios, né? Daniel morava no palácio, né? Então ele convivia com os chefes de estado, convivia com os nobres, o rei e um monte de gente, né? Da cultura babilônica. Essa resiliência mental e emocional, né, foi alcançada pela sabedoria adquirida através do estudo, da meditação na palavra de Deus, o que deu oportunidade para que o Espírito Santo desse discernimento a Daniel, né? Às vezes, nós imaginamos que aquilo que nós pensamos, né, nossas escolhas, nossas decisões, são frutos da nossa inteligência. No caso das pessoas, né, que estão afastadas de Deus, isso pode ser até verdade. Mas, no nosso caso, como cristãos, a influência do Espírito Santo em nossa vida, ela é determinante.
né? No livro, no Antigo Testamento, né? Eu acho que foi Isaías, não estou lembrado agora, mas a gente pode verificar depois. Está escrito assim, ó, e você ouvirá uma voz por trás de você dizendo: este é o caminho, andai por ele. O que que isso significa? Significa que o Espírito Santo participa da sua vida e procura influenciar o seu pensamento para que você adquira, viva e pratique hábitos saudáveis, seja na área física, na área mental, emocional ou na área espiritual. E Daniel contava com esse apoio, pelo fato dele permanecer fiel aos princípios, né, da sua fé e daquilo que ele havia aprendido, né, em Jerusalém, na sua experiência em Judá. Ele contou com o poder e a presença do Espírito Santo para guiá-lo agora nesse labirinto, né, de trevas que era a vida em Babilônia. Crescimento mental. Daniel foi educado nas ciências e na cultura dos babilônios. Então, Daniel foi mandado para a faculdade, né, a faculdade babilônica. E vocês sabem que a faculdade é um ambiente onde as pessoas estão com a mente aberta para aprender, para desenvolver conceitos, filosofias, habilidades, né, práticas, mas à medida que eles abrem o seu coração e a sua mente para aprender, não vem só o conteúdo acadêmico, vem a influência da cultura dos professores, das suas crenças, né? Aqui no Brasil, por exemplo, eu vou falar bem baixinho, né? Eu não tenho nenhum petista aqui hoje, né? Aqui no Brasil, as nossas universidades são extremamente esquerdistas, uma filosofia totalmente contrária à palavra de Deus. Os campos universitários, né, eu vou falar da USP, né, do CRUSP. O CRUSP é o Centro Residencial Universitário da USP. Aquilo ali, meus irmãos, é uma bandalheira. É festa, drogas e sexo todo dia. Todo dia. Todo dia tem festa, todo dia tem droga, todo dia. E ali, como que é um ambiente universitário, a polícia não pode ficar dando batidas, né, e recolhendo ou prendendo essas pessoas, né, porque é defendido tudo pela esquerda. Então, Daniel foi mandado para a universidade em Babilônia, mas ele nunca permitiu que essa influência e essa cultura corrompesse os seus princípios. E aqui que nós precisamos chamar a atenção dos pais para que eles possam plantar valores no coração dos seus filhos que resistam a esse ambiente. Muitos dos nossos jovens, eles deixam a igreja, abandonam a fé, porque eles não têm raízes na palavra de Deus. E quando eles entram no ambiente acadêmico, filosófico, eles são bombardeados com mentiras e ilusões que acabam distorcendo a compreensão que eles têm da vida, né, e da própria experiência pessoal, né, da própria realidade pessoal. E isso faz com que eles se afastem de Deus. Mas não foi o caso de Daniel, né? Finalmente, crescimento espiritual. O trauma pelo qual Daniel passou, ele foi arrancado da sua igreja, né, da sua congregação, do seu lugar de adoração, e foi mergulhado numa cidade que tinha mais de 360 templos diferentes. Em Israel, só havia um templo, só havia um Deus, só havia um culto. Mas em Babilônia haviam centenas, dezenas, centenas de templos e deuses diferentes, né, para cada aspecto da vida. A derrota de Jerusalém e a vitória dos deuses de Babilônia, né, porque dentro da sua crença, né, ele sabia que Deus é todo-poderoso, criador dos céus e da terra. Mas num dado momento, pelo comportamento dos seus compatriotas e da nação, eles foram derrotados por Babilônia. E ele foi levado para essa cultura idólatra, né? Em cada esquina de Babilônia tinha um templo, um nicho, onde as pessoas se ajoelhavam, oravam,
acendiam, né, velas ou outras coisas semelhantes, tudo isso, né, numa cultura religiosa. Mas através do jejum e da oração, e nós sabemos que Daniel orava 3 vezes por dia, né, e jejuava, né, frequentemente, ele conseguiu resistir às pressões e tentações, né, da cultura religiosa na qual ele estava inserido. Nós sofremos também influências. Eu sei que nem todo mundo na sua família é adventista, né? E às vezes, num diálogo, às vezes num debate ali, você também é influenciado pela cultura, né? Não estou dizendo que você pratique a religião, mas aquilo também mexe com a sua cabeça, né? De alguma forma. Mas Daniel, através, né, de uma consagração pessoal intensa, de jejum e oração, ele se manteve fiel a Deus e à sua fé, né? A força espiritual de Daniel estava na sua vida de oração e jejum. Isso é uma dica para nós, né? É uma dica para você, para mim, para todos que estão nos ouvindo, todos os cristãos. Essas disciplinas espirituais, né? Aqui só citam duas, né? Porque no tempo de Daniel, a Bíblia não é o que ela é hoje, né? Então não havia um livro assim espalhados pela cidade, né? Todo mundo tinha livro, nada. Os rolos eram um livro do templo, na sinagoga. Ninguém levava a Bíblia para casa. Somente aqueles que tinham condições de pagar a um escriba para que copiasse alguns livros da Bíblia ou às vezes trechos da Bíblia. Então ninguém tinha a Bíblia em casa, né? A Bíblia era lida no templo e na sinagoga, né? Mas aqui eu queria acrescentar, né, a essas disciplinas espirituais a leitura da palavra. Você precisa dar espaço para a palavra de Deus em sua vida, né? Hoje em dia nós temos áudio, temos meditações em áudio, nós temos, mas nada é como você tomar nas suas mãos a palavra de Deus e você ler, meditar e permitir que o Espírito Santo te impressione com as verdades, né? O jejum, a oração, né, e o estudo da palavra de Deus, né, completam um quadro de uma devoção saudável. Essas disciplinas espirituais fortaleceram Daniel para enfrentar as adversidades, né, e manter sua fé intacta, mesmo quando tudo ao seu redor parecia desmoronar. Eu sei que, por exemplo, na sua casa nem todo mundo é adventista, como eu citei, né? E às vezes você tem dificuldades com o horário do pôr do sol, as pessoas estão assistindo televisão. Ou, eu estou aqui apenas citando, não sei como é que é dentro da sua casa, né? Mas eu também tenho familiares que não são adventistas e quando eles estão na minha casa, eu enfrento alguma dificuldade, embora, né, a gente oriente, faça, solicite, né? Às vezes acaba escapando alguma coisa, porque não é da cultura deles, né? Assim, Daniel tinha que enfrentar também toda essa adversidade. Muito bem, crescimento social. O trauma social de Daniel foi a perda da família, da cultura e da identidade, né? A sua resiliência foi fazer amizades em Babilônia, ele construiu relacionamentos, inclusive com o rei, mas ele nunca abriu mão dos seus princípios. Aqui está um ponto também importante. Você não é do mundo, mas você está no mundo. Você trabalha, você vai ao mercado, à farmácia, você tem vizinhos, você tem parentes não adventistas, né? Você estuda. Então, você está num contexto não cristão, né? E você tem amigos, porque ninguém é assim, exclusivista, eremita, né? Que não faz amigos por causa da religião. Ah, não posso ser seu amigo porque eu sou adventista. Não existe isso. Então, você tem amigos, você faz amizades. Mas o mais importante é você manter a sua convicção, a sua fé, porque é essa convicção, é essa postura firme em relação aos princípios de vida que vai influenciar as pessoas a respeito da verdade, né? E a respeito da sua fé. As amizades fortaleceram socialmente, né? Ou seja, ele não entrou em depressão, não ficou sozinho no quarto, né? Isolado,
É, E isso mostrou que, mesmo no ambiente adverso, nós podemos encontrar apoio e crescer socialmente ao cercar-nos de pessoas com os mesmos propósitos e princípios. Ele tinha alguns amigos, né? Azarias, né? Azarias, Misaías e Abdenego, né? Ou seja, ele tinha pessoas que estavam ali e eles se uniram, né? Para poder manter a sua fé firme. E assim nós também temos que nos cercar de irmãos com bons princípios, para que juntos, né, nós fortaleçamos um ao outro. A preservação da identidade cristã num mundo cada vez mais secularizado é desafiadora, mas não é impossível. Eu vou fazer uma pergunta agora para você. Eu sei qual vai ser a sua resposta, né? Mas eu queria que você refletisse. Há situações em sua vida que se você tem vergonha de ser crente, de ser cristão. Há situações em que o fato de você ser crente te coloca em circunstâncias constrangedoras. Esse é o desafio, né, que Daniel enfrentou. E ele passou no teste, ele foi firme em todas as suas atitudes, e ele se tornou um grande profeta, um instrumento poderoso nas mãos de Deus. E algumas vezes as pessoas pensam que Daniel foi o que foi, porque Deus o usou como profeta. Mas é ao contrário. Deus pôde usar Daniel como profeta porque ele era como ele era. E pelo fato dele manter os seus princípios, suas convicções em ambientes socialmente adversos, acadêmicos adversos, ele continuou sendo o mesmo Daniel, guardando os mesmos princípios, inclusive o sábado, né? E pelo fato dele ter sido fiel, Deus pôde usá-lo como instrumento para ser o porta-voz de verdades tão maravilhosas, né? Como a volta de Jesus e o cumprimento das profecias. Que Deus possa nos capacitar, né? Em meio às pressões diárias, que nós possamos lançar mão da oração, do jejum, da alimentação saudável, de amigos comprometidos com valores semelhantes aos nossos, né? Que se destacam-se como verdadeiras armas espirituais e práticas, armas para quê? Para combater o mal, né? Em todas as formas em que ele se manifesta em nossa vida, em nossa família. Combater o mal, meus irmãos, não é só expulsar demônio, né? Não é só lutar contra as trevas, mas combater o mal é você ter um estilo de vida que honra a Deus, que preserva a sua saúde física, mental e emocional, e assim você se transforma num instrumento. Como Deus pôde usar Daniel, Deus poderá usar você também no cumprimento dessa missão. Que Deus nos abençoe. E para que nós possamos usar esses 10 dias para fazer as mudanças que talvez sejam necessárias em nossa vida, mas que nos apliquemos ao jejum e à oração e ao estudo da palavra. Amém. Amém, pastor. O senhor, por favor, pode encerrar com a oração. Ok? Querido e bom Pai que estás nos céus, mais uma vez, Senhor, nós buscamos a tua presença, na certeza de que o Senhor está aqui conosco, mesmo de forma digital, online. A tua presença, Senhor, está com cada um de nós. E o teu propósito, Senhor, também é nos fortalecer, fortalecer as nossas convicções, fortalecer a nossa identidade, como o Senhor fez com o teu servo Daniel. Que nós possamos ser sensíveis à voz do teu Santo Espírito e colocar em prática, Senhor, os princípios de vida, saúde, para que assim nós não só possamos ter vida plena, mas para que principalmente possamos ser instrumentos e testemunhas a favor do teu evangelho. Abençoe cada pessoa que está aqui conectada, Senhor. Abençoe cada lar que está aqui representado e que nós possamos, em meio à nossa família, e especialmente as pessoas que nós queremos ver no céu,
que nós possamos dar o nosso testemunho de fé, confiança e de perseverança, Senhor, na tua presença. Essas bênçãos te agradecemos em nome de Jesus. Amém.